Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no programa A Hora da Cidadania, aqui na Rádio AMS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia. Muito bem, é com alegria, é muito bom, eu fico aguardando esse momento aqui, sábado, 14 horas, para estar aqui novamente com você. E espero que tenha dado tudo certo aí com você essa semana, tudo certinho no seu trabalho, na sua família e sempre em frente, né? Você sabe, né? 100% nunca vai estar. As coisas 100% nunca vai estar. É importante que elas estejam no nosso controle, não é mesmo? E eu vou começar o programa de hoje. Nós vamos ver aí alguma questão aqui relacionada. O pessoal me pediu muito aí sobre as regras de transição da Previdência. Então eu vou falar sobre as regras de transição da Previdência que interessa a todo mundo. E vamos responder aí mais uma dúvida que foi enviada aí de um guerreiro. E é isso que vai ser o nosso programa hoje, tá? E eu vou começar, sempre eu faço o primeiro bloco aí, eu faço um editorial, né? E o editorial, eu lembro que eu fiz isso aqui lá quando eu comecei o programa. Quando eu comecei o programa aqui, eu fui lá e expliquei um pouquinho o que era a cidadania. E a primeira vez que eu me dei conta dessa questão da cidadania, eu tirei lá de um trecho da Bíblia, né? Lá no Novo Testamento e Salmos. Eu não sei qual é a sua origem, qual é a crença que você tem, né? Mas não importa, né? Importa é o exemplo que eu estou querendo dar aqui e como isso está bastante presente aí na Bíblia, né? E lá no Atos do Paulo, que era um discípulo de Jesus, ele, junto com os demais aí, estava pregando a palavra lá na Galileia, né? E aí o que acontece? Lá a Galileia, naquele tempo, ela era dominada, né, como todos os países na época, lá, os Estados Unidos da época, de hoje, na época, lá era Roma, era romana. É o Império Romano que dominava todo mundo conhecido. E então o Estado lá muito forte era o Estado romano, que organizou a base do que, olha bem, que é a base do nosso direito hoje. Então o Império Romano, a civilização romana, o período romano foi um período muito forte no sentido de estabelecer exatamente o que é o Estado, o que é a cidadania, o que é o direito, né? Ou seja, a organização da sociedade deve muito a Roma, ao direito romano que organizou Hoje a base é tudo lá. Todos os nossos contratos, principalmente o direito civil, ele é baseado todo na história, na formação que foi realizada lá durante esse período romano. E aí então que vem bem clara a ideia de cidadania, tá? E aí o que acontece? Paulo era um cidadão romano. E os soldados romanos, o poder romano, né, o poder de polícia romano, eles não queriam nada que fosse contra o governo, nada que falasse contra o governo, nada que pudesse ser uma ameaça ao governo. E o que acontece? Quando Paulo e os demais discípulos vão pregar a palavra, né, vão pegar a palavra, o que acontece? Ao ver deles, né, eles não reconheciam o Deus, né? O Deus ali na época era chamado como era entendido como uma movimentação terrorista, né? Você tentar mobilizar a população para ter organização, para ter união, para ter amor, então, ou seja, para respeitar, ou seja, os novos valores que foram trazidos, aquilo cheirava, né? E aquilo era fora das sinagogas, que eram as igrejas aceitas na época. E aí o que acontece? Paulo foi preso, né? Paulo foi preso. E amarraram ele lá e tal. E aí eu vou ler agora o texto aqui dos Atos dos Apóstolos, né? Que fala a respeito disso, que é quando Paulo
está lá quando ele é preso e depois ele é levado para Jerusalém, é levado para Roma para poder ser julgado lá em Roma. Por quê? Porque ele era um cidadão romano. Então vem lá, diz assim, ó, depois de o amarrarem com as correias, Paulo observou ao centurião presente, o centurião era o delegado assim, da época, né? Ser-vos lícito açoitar um cidadão romano, ainda mais sem ter sido condenado? Olha bem, a estas palavras o centurião foi ter com o tribuno para preveni-lo. O tribuno era tipo um juiz, assim, né? Então era o tipo tribuno. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. Vindo então, o tribuno perguntou a Paulo: diz-me, tu és cidadão romano? Sim, respondeu ele. O tribuno retomou: precisei de um vultoso capital para adquirir essa cidadania. Pois eu, disse Paulo, a tenho de nascença. E imediatamente se afastaram dele os que iam torturá-lo. O próprio tribuno teve receio ao reconhecer que era um cidadão romano e que mesmo assim o havia acorrentado. Então, essa pequena frase, esse pequeno trecho aqui do Atos dos Apóstolos, só para introduzir, para dizer assim, olha o que é a cidadania, que o tribuno, ele não era cidadão romano, mas você podia comprar, você podia adquirir a cidadania romana. Você podia adquirir. É igual você ir para os Estados Unidos. Se você quer ser um cidadão americano, o que acontece? Você você tem que casar lá, você pode pedir a cidadania americana, tá ok. Para você pedir a cidadania americana, você tem que ter no mínimo $250 mil. Você tem que ter negócios. Você tem que ter negócios nos Estados Unidos para você permanecer lá, para você viver lá, para você não ser perseguido, para você não ser extraditado. Você tem que ter negócios e você tem que apresentar que você tem o valor de $250 mil disponível. Olha bem, o que é isso? Você está comprando o respeito, você está comprando o direito de viver lá. Agora, o cidadão americano não precisa pagar isso. O cidadão, o cara que é americano, não precisa. Então, o que acontece? O Estado protege os seus cidadãos em relação a outros. E é o exemplo que está ocorrendo aqui. Ou seja, o Paulo já estava amarrado lá nas correias e ia para a tortura, ia para o pau. E o que aconteceu? Ele falou. Ele foi lá e disse, é lícito açoitar um cidadão romano? Ou seja, está dentro da lei açoitar um cidadão romano ainda sem ter sido condenado? Ou seja, ele apelou para a legalidade, ele apelou para a sua cidadania. E o tribuno, para ter a cidadania, teve que despender um vultoso capital. E o Paulo disse, eu a tenho de nascença. Então, isso que eu quero exatamente, esse é o nosso propósito aqui no nosso programa, A Hora da Cidadania. Ou seja, é aquela hora da gente refletir sobre o que diminui ou aquilo que garante ou aquilo que expande o nosso direito, o direito de todo cidadão de ser respeitado como pessoa humana e ser respeitado como detentor de direitos e obrigações que o Estado deve a ele. É óbvio que o nosso país, que o Brasil, ele não é um Estado democrático de direito que respeita a cidadania, que respeita o cidadão. Tá? Essa que é a ideia. Por que não respeita? Exatamente porque não é garantida ao cidadão, a cidadania brasileira não é garantida os mínimos direitos básicos, de saúde, de educação, de condições de vida, de oportunidades. Então nós temos ainda muito aquém de um Estado social de direito. A gente está aliás, de um Estado social. A gente está longe ainda de ter acesso aí aos mínimos básicos e ter as mesmas condições. O nosso país é um país ainda de muitas diferenças e muitas diferenças econômicas que resultam em diferenças sociais. Ou seja, a política ainda não é usada para o bem-estar social, não é usado para realizar o bem-estar social e agregar pessoas, agregar aqueles que não estão participando dos benefícios sociais. E isso é muito triste, isso é muito ruim, tá?
Então, isso é um direito, é uma briga. É uma briga do dia a dia, é uma conquista do dia a dia. E nós aqui ainda precisamos lutar muito para que isso aconteça. Legal? Então, muito bem. Por isso que é o nosso programa. E agora tem uma coisa legal pra caramba, que a gente vai começar na semana que vem. Na semana que vem a gente vai começar, né? Aqui na rádio você vai ter sempre 1 minuto da cidadania. É 1 minuto da cidadania. Ou seja, eu vou voltar aqui com você durante a semana, isso vai ser muito bom, para a gente estar aqui trabalhando 1 minuto da cidadania. Ou seja, é uma dica rápida, uma dica de cidadania, né? 1 minuto da cidadania. Não sei se ainda vou ver aí com o Ney, né? Mas eu acho que vai ser isso mesmo, 1 minuto da cidadania, ou a hora da cidadania, né? O momento da cidadania, não importa, vai ser 1 minuto. Eu vou passar uma dica rápida, um alerta rápido, uma informação rápida, uma dica assim, né? Sabe, aquele despertar assim, é isso que vai acontecer, tá? A gente vai passar isso aí na semana que vem, nos horários que vai ser aí, você acompanha que vai ter essa questão, legal? E eu acredito muito nisso, quanto melhor, quanto mais informado, quanto mais informação as pessoas têm, quanto mais informação as pessoas têm, mais ela vai exercer a sua cidadania, mais ela vai se defender, mais ela vai atrás, mais ela vai se mobilizar para defender o seu direito, legal? Muito bem. Vamos responder agora uma questão muito importante, que é uma pergunta enviada aí pelo guerreiro Antônio Souza. Ele fez o seguinte comentário nos vídeos lá. Eu tenho 52 anos de idade e 21 anos de vigilante e mais 10 anos em comum. Já posso solicitar a minha aposentadoria? Eu vou repetir. Eu tenho 52 anos de idade, 21 anos de vigilante e mais 10 anos em comum. Eu já posso solicitar a minha aposentadoria? Essa situação, ela é muito importante porque muitos vigilantes não conseguiram fechar os 25 anos na data de 13/11/2019. O que é essa data 13/11? Foi quando começou a vigorar a nova Previdência Social, né, que eu chamo de a nova, cruel e desumana Previdência Social. Mas o vigilante ele não consegue fechar os 25 anos na data do dia 13 de novembro, mas ele consegue fechar os 35 anos da aposentadoria comum, convertendo o tempo e somando com outro tempo comum existente, né? Então ele tem um tempo de especial, converte, junta com outro tempo comum e aí fecha os 35 se for homem e fecha os 30 se for mulher, tá? E só que aí bate uma dúvida. Eu espero especial pela nova regra ou eu vou encaminhar logo a aposentadoria comum aos 35 anos? O que eu vou fazer? Então aí bate uma questão na cabeça do cara. Tá? É o caso aqui do Antônio Souza aqui, tá legal? Então, prezado guerreiro Antônio, muito grato aí pela sua participação, de ter enviado ali, né? Muito legal. Então, veja bem, você tem 21 anos especial, que se a gente fazer uma conversão aqui, ele vai para 29 anos de tempo comum. Se a gente somar os 10 anos que ele já tem de comum, bate os 39. Então, olha bem, bateu 39 anos. 39 anos, né? Na aposentadoria comum, o que vai ser feito? Como é que vai ser feito o cálculo da aposentadoria comum? Eles vão pegar a média aritmética, vão fazer uma média aritmética, contando as contribuições desde julho de 94, certo? Até a data, desde julho de 94 até a data de entrada do pedido. Aí eles vão jogar fora, vão descartar as 20% menores e pegar só as 80 melhores contribuições desde julho de 94. Tá? Vai ter aí o que acontece? Em cima dessa base aplica o fator providenciário. Mesmo havendo perda, vai ter uma perda. Ainda é valor maior que a especial nas regras novas da cruel Previdência Social atual. Tá? Ainda é melhor. E se confirmados os dados que você viu, Antônio, fecharia já a aposentadoria comum. Então, se você tem alguma dúvida, se você deseja melhor esclarecimento, você entra lá no link do Pedrosa Previdência, o link lá do YouTube. Aí qualquer vídeo lá tem o link do atendimento online, que é o quê? O link do atendimento online especializado, que eu e minha equipe iremos te ajudar. Iremos te ajudar a fazer os cálculos e, se for o caso,
dar os encaminhamentos necessários ali, tá? Então, você também que está me ouvindo, você pode fazer igual o Antônio. Você pode entrar lá no canal Pedrosa Providência, usar o link e mandar a sua dúvida. Eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Legal? Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. E agora nós vamos, eu vou trabalhar um pouquinho aqui. O que é que você tem que fazer? O que é que você tem aproveitando aqui da aposentadoria? Eu vou ver aqui quais são as regras de transição. Quais são as regras? Então, foi muito me pedido aqui, né? Como é que eu vai planejar a aposentadoria com as novas regras do INSS? Então é isso que a gente vai ver aqui, as regras de transição. Mas antes, eu quero chamar muito a atenção, porque nós estamos ainda no quê? Nós estamos ainda no mês outubro. E o mês de outubro é o mês do quê? É o mês do quê? É exatamente o que você está pensando. Em saúde como em segurança, a solução em saúde como segurança, você sabe que a prevenção é tudo, né? Em saúde como em segurança, qual é o resultado que a gente tem que ter? Prevenção. Prevenção é a palavra de ordem quando a gente está falando aqui de saúde. Quem não se previne na área da saúde, o que acontece? Vai ter problema. Assim como na segurança. Segurança é o quê? É prevenção. Né? O que é segurança? Segurança não é reação, segurança é prevenção. Então, em saúde como em segurança, não existe sorte. Existe prevenção. E aí a gente chama a atenção que nós estamos agora no mês de outubro, que é o mês rosa, que é para lembrar da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Tá? E aí o que nós temos que fazer? Existe um dado muito preocupante. Sabe qual é o dado? É que 11,5 milhões de exames deveriam ser feitos. 11,5 milhões de exames deveriam ser feitos nesse ano. E apenas 2,7 milhões de mulheres fizeram. É claro que foi por causa da pandemia. Então, com a pandemia, apenas 1 milhão fizeram. Fizeram apenas 1 milhão. Então, caiu muito. Tem 1,7 milhões ainda a ser feito. E é preciso, então, que você converse em casa, que você oriente as mulheres da sua vida, né? Que você converse exame de mama e de colo de útero para evitar exatamente o câncer. Por isso que é o Outubro Rosa, para a gente falar as coisas, para a gente prevenir. Legal? Então fica dada aí essa lembrança do mês de outubro que nós estamos aí. E olha que isso é cidadania. Esse exercício aí é o exercício da cidadania, é o exercício que você tem que ter, tá? É um exercício que você tem que chamar e tem que ter, tá certo? Muito bem. Vamos ver agora aqui as regras de transição da aposentadoria, tá legal? Vamos fazer aqui uma introdução aqui antes. Alguém me mandaram também uma informação sobre o tema 1031. Como é que está o tema 1031? O tema 1031 não foi votado ainda. Estamos esperando aqui que a ministra Suzete Magalhães devolva o processo, que ela profere lá, vai proferir o voto dela. Então, que ela processe o voto dela. E como é que a gente faz isso? Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai forçar? A gente não pode fazer movimentação, a gente não, o poder judiciário é meio assim, ele é meio protegido, né? Ele está fora da questão política, ele fica distante e tal, mas ele também não é influenciado politicamente. Se engana você, ele é influenciado. Então a gente pode também ajudar, dar uma forcinha. E como é que a gente vai fazer isso? A gente bolou uma petição. Aí com sugestões dos guerreiros. A gente bolou uma sugestão que é a petição em prol do julgamento final do tema 1031 ainda em 2020. Porque se ele não for julgado agora, em novembro, na primeira semana, ele vai ficar para o primeiro trimestre de 2021. E aí todos aqueles processos que estão sobrestados na justiça vai permanecer suspenso, vai permanecer parado, sobrestado, que é o nome que se diz,
até o julgamento final. E isso, não precisa dizer, vai ser muito ruim, porque tem milhares de guerreiros ali, tem vários processos parados na justiça, empatando ali a vida, né? No aspecto de que, cara, o cara podia se aposentar, o cara podia se afastar, ou o cara até está desempregado, o vigilante está desempregado, se batendo, às vezes está no subemprego ali, e precisando e tendo para receber, né? Então é muito importante que você ajude a petição. Você entra no link lá do Pedrosa, Previdência, e procure lá a petição pública, se inscreve, assina e compartilha e interpela os colegas para também fazerem o que? A assinatura. Você não pode fazer isso uma vez, tem que fazer isso todo dia. Você tem que fazer 4 vezes por dia. De manhã 2 vezes, de tarde, mais à noite ainda quando tem tempo. 3.212 guerreiros já assinaram. Mas, cara, isso aqui atinge todos os vigilantes. São mais de 500 mil vigilantes. São mais de 80 mil inscritos no meu canal. E onde é que está essa galera? Eu tenho a impressão que ainda não há consciência da importância desse julgamento. Depois de 25 anos que vigilantes fizeram processos e perderam o processo na justiça, depois de 25 anos, a contar de 28 de abril de 95, né, os processos, os primeiros que entraram, perderam. Começou a ganhar de 10 anos para cá, 8 anos para cá, e aí foi alterando o entendimento, até que alterou o entendimento de alguns juízes, depois alterou da Turma Nacional de Uniformização, e depois chegou no STJ, e aí foi mudando foi mudando, chegou agora no tema 1031, que vai consolidar, ou seja, uma decisão que vai dar efeito em toda a justiça, em todo o Brasil, reconhecendo a periculosidade para a atividade de vigilante. E isso vai dar efeito para todos os vigilantes. Então, onde é que estão os vigilantes? Então, você deve, por obrigação, pegar e compartilhar, pegar e falar, pegar e interpelar. Você tem que fazer o exercício da sua cidadania, que é você ser um cidadão ativo, mobilizado, empenhado nas questões que afetam a vida das pessoas, que afetam a vida pessoal, a vida profissional e afetam os direitos, é um direito do cidadão. Então isso tem que ser empenhado, tem que ser combatido, tem que ter sangue no olho, né? Tem que ser sangue no olho ali, tem que ter energia nisso aí, né? E é dessa forma que a gente manifesta. Assim parece que, cara, que isso aqui, isso aí não interessa, essa decisão aqui não interessa. Então a gente tem que reagir nesse aspecto. Legal? A gente tem que tomar frente nisso aqui. Acessa lá e vem comigo. Tá ok? Muito bem. Regras de transição. 13/11/2019 mudou a nossa Previdência Social. Agora nós estamos na nova Previdência Social. Está em implantação, ela ainda a partir de novembro, nós estamos agora, vai fazer quase um ano aí que está aí peleando a parada. E aí o que acontece? Foi previsto regras de transição. Tá? Regras de transição para pegar aqueles que estavam na metade do caminho. E aí você tem o pedágio de 50%, você tem o pedágio de 100%, você tem a aposentadoria pelo tempo de contribuição mais uma idade mínima, aí você tem um sistema de pontos e você tem a aposentadoria por idade. Legal. Então vamos aí ver rapidamente cada uma, né? O pedágio de 50%, que eu começo por aqui, porque é onde afeta a maioria dos guerreiros, aí afeta a maioria das pessoas, tá? Então, quem é que pode se enquadrar nessa regra? Pode pedir quem estiver há 2 anos da aposentadoria pela regra atual. Então, pela regra atual, o que é? Homem, 35, mulher, 30. Então, esse pedágio de 50% vai pagar quando falta 2 anos e deve trabalhar mais um ano. Se falta 2 anos, vai trabalhar mais um ano. Como é que funciona? Mulher com 28 anos, né? 28 anos. Então, faltou 2 anos para chegar nos 30. Então, falta 2 anos, vai trabalhar os 2 para fechar os 30 e mais um de pedágio. E em cima do cálculo, como é que vai ser feito o cálculo? Vai ser feito o cálculo pegando 100% das contribuições e aplicando o fator previdenciário em cima.
O homem, a gente sabe que é 35 anos, teria que ter o quê? 33 anos, tá? Isso aí é tranquilo, né? Aí, 33 anos, vai trabalhar o quê? Mais 2 para fechar os 35 e mais 1. Então, trabalhando mais 3 anos, você fechou o negócio, tá? Não tem a questão da idade, mas para compensar tem o fator previdenciário que vai quebrar bastante ali o valor da aposentadoria. Então, essa é a mais... Você não conseguiu fechar nada lá no dia 13/11/2019, você não conseguiu fechar, então você tem que agora ver se se enquadra nessa regrinha aqui do pedágio de 50%. Tranquilo, né? Muito bem. Aí tem o pedágio de 100%. O pedágio de 100% ele funciona assim para as mulheres. Para as mulheres, o pedágio de 100% sobre o tempo que falta para cumprir 30 anos de contribuição. Né? Então, é igual lá, né? É um pedágio agora de 100% sobre o tempo que falta para cumprir os 30 anos. Então, lá era 50, aqui é 100. E precisa ter 30 anos de contribuição. E aqui já tem a idade, 50, no mínimo 57 anos de idade. Então, quando você completar 55, 57 de idade, 30 de contribuição, você pode fazer o pedágio aqui, né, pagar o pedágio 100% para fechar no caso das mulheres. E no caso dos homens? No caso do homem, a mesma coisa, vai fazer um pedágio sobre o tempo que faltar para cumprir 35 anos de contribuição, né? O homem é 35, a mulher é 30. E aí o que mais? Tem que ter os 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então, com 60 anos de idade, 35 de contribuição, pedajão vai em cima de 100%, aí vai fechar. Muito bem, aí tem o tempo de contribuição com a idade mínima, que é outra aposentadoria. Né? Esse tempo de contribuição com a idade. Aí você já tem que imaginar qual é a idade. A idade começa para o homem, começou lá em 2019 com 61 e vai fechar lá em 2027 com 65. Então, a questão é que tem uma transição aqui de 8 anos, que cada ano vai aumentando 6 meses. Então, começou com 61, aumenta 6 meses, e você vai ver isso melhor aqui, né, na projeção que nós estamos fazendo. Então, 2019 era 61, 2020 vai para 61,5, 2021, que é ano que vem, vai para 62, 2022 vai para 62,5, 23, 63, 24, 63,5, 25 anos, 2025 vai para 64, 2026 vai para 64,5, 2027 fechou em 65 anos, tá? Então você mesmo pode fazer essa projeção, que 2027 tem que ter 65 anos, 2021, 62, hoje, nesse ano agora, 2020, 61,5, tá? Então vai juntar o quê? Vai juntar a idade, que é essa idade que eu acabei de falar, com a contribuição mínima, que é de 35 anos, para o homem, tá certo? Agora, no caso da mulher, a contribuição mínima que é 30, a contribuição mínima é 30, e a idade da mulher vai chegar, saiu de 56 em 2019, vai chegar lá em 2031 com 62. Então tem uma transição de 12 anos. A mulher já é uma transição de 12 anos, tá certo? Então ela começa em 2019 com 56, agora nós estamos com 56,5 e assim vai. Depois de 2021, 57. Então precisa ter o quê? Para se aposentar lá em 2021, você precisa ter 57 anos, que é o tempo de contribuição, é a idade mínima. E mais o tempo de contribuição, o mínimo 30 anos. Tá? É assim que vai funcionar essa paradinha aqui. Legal? E é muito ruim, né? Porque, ou seja, existe a PEC paralela que é para mudar isso aqui, mas não vou nem falar para não confundir, para a gente ficar aqui nessa situação aqui sem alterar aquilo que nós estamos que nós estamos trabalhando. Depois tem um sistema de pontos. O sistema de pontos, ele vai pegar o homem, né? O homem que sistema de pontos, ele pega o homem que ele começa agora, nós estamos em 2020 com 97 pontos. O que é o pontos? É que soma a sua idade mais o tempo de contribuição, tá? E todo ano vai aumentando um ponto. Então nós estamos onde? Estamos em 2020, são quantos? 97 pontos. Aí 2021, 98, 2022, 99, 2023, 100 pontos, 2024, 101, 2025, 102, 2026, 103, 2027, 104, 2028 tem que ter 105 pontos, ou seja, somando a sua idade
com o tempo de contribuição no sistema de pontos, você tem que ter 105 pontos lá em 2028. Tá? Você já pode fazer a conta aí. Junta aí, soma a sua idade com o tempo de contribuição que você tem e me diga aí quantos pontos você vai ter. Isso aí é fácil. E aí você vai nessa regrinha aqui que eu estou te falando. Né? Vai aqui nessa regrinha aqui que eu estou te falando. Tá certo? Então, essa transição ela tem 9 anos. E o mínimo de contribuição, o mínimo é 35 anos de contribuição para poder fechar, se encaixar aqui. Legal? Muito bem. Aí tem os pontos das mulheres. As mulheres também têm ponto. O ponto vai ser o quê? A mesma coisa, a idade com o tempo de contribuição, o mínimo de 30 anos de contribuição. As mulheres começou lá em 2019 com 86 pontos, que é aquela regra que já estava valendo, e vai até 2033, tem 14 anos de transição. Né? O homem tinha uma transição de 9 anos. E as mulheres, a transição é de 12 anos. E começa lá em 2019 com 86, 2020 87, que é o que está valendo agora, ano que vem 88, e vai bater lá em 2033 com 100 pontinhos, ou seja, juntando a idade, com o tempo de contribuição, tem que bater nas 100 pontinhos. A idade mínima para o homem não mudou nada, porque já era 65, permanece 65 e tem que ter 15 anos de contribuição mínimo. E na mulher mudou. A mulher, a idade mínima começou lá em 2019 com 60, agora 2021 vai para 60,5, né? Depois vai para 2021 61, depois 2002 61,5 e 2023 62. Então, a aposentadoria por idade, mulher ficou 62, o homem ficou 65, não alterou nada, 15 anos de contribuição, no mínimo tem que ter para se aposentar, né? 15 anos de contribuição. Muito bem. Agora vem a questão da aposentadoria especial, que colocou uma transição ruim pra caramba, que foi o quê? Das 86 pontos. Ou seja, 86 pontos, juntando o tempo de contribuição com a idade, tem que fechar os 86 pontos. E do tempo de contribuição, 25 tem que ser especial. 25 tem que ser de efetiva exposição, tá certo? Mas a regra geral é aquela de 60 anos e 25. Quem entrou depois do dia 13/11 vai ter que encarar a regra de que tem que ter 60 anos e 25 anos. Ou seja, a aposentadoria especial ficou descaracterizada. Ela ficou descaracterizada. Ela não é especial nada. Nada é especial. Né? Por isso que nós estamos... Isso aqui está em aberto. Por isso que nós estamos com uma petição pública para enviar para os senadores, né? Para o Davi Alcolumbre lá e para o Rodrigo Maia, que são os presidentes do Senado e da Câmara. E essa petição já consta com 22 mil assinaturas. 22 mil assinaturas não é pouca coisa, tá? E a gente vai ter que mandar essa petição. Tão logo, isso aqui a gente vai coletando as informações e a gente vai enviar tão logo começa essa discussão. Esse caso aqui não vai ser resolvido agora em 2020, com certeza ele vai começar a vigorar, vai começar a ser discutido lá em 2021. Isso aqui está lá no projeto de lei complementado 245, no projeto de lei complementado 245, esse projeto de lei complementar é o que vai regulamentar a aposentadoria especial. E é bom que se diga que o vigilante não estava presente. E ele só conseguiu, volta sempre a dizer essa história, porque se mobilizou. Então, essa petição aqui é para não ter a idade mínima e nem o sistema de pontos. Nós estamos querendo demais? Não sei. Tem que pedir. Ano que vem é véspera de ano político novamente. Né? Não esqueça que daqui a 2 anos tem eleição, cara. E aí tem eleição para deputado federal, para senador, para presidente. Os caras vão ficar muito sensíveis. E aí é a hora da gente aproveitar. Tá legal? Então, a aposentadoria especial, a regra de transição hoje que está valendo é 86 pontos. Tá? E 25 anos tem que ser especial. Aí que é importante agora é o seguinte, vale a pena fazer, né? Por que eu chamo de cruel e desumana? Porque a forma de cálculo da aposentadoria é que foi alterada. Essa forma de cálculo que eu vou apresentar para vocês, ela serve para aposentadoria por idade, para aposentadoria especial, para aposentadoria por tempo de contribuição, né?
pelo sistema de pontos e pela idade mínima que a gente acabou de ver. Tá? A aposentadoria de 100%, a aposentadoria de 50% do pedágio não tem essa aplicação, e a aposentadoria de 100% de pedágio também não tem, porque é quase com a idade, e a aposentadoria por idade que não vai ter. Então as duas não vai ter. A aposentadoria do pedágio de 50%, que tem o fator previdenciário, e a de 100%, do pedágio 100%, que não tem. As outras todas vão se enquadrar aqui. Legal? Muito bom. Vamos ver como é que funciona, vamos ver como é que você calcula isso. Então, antes era pegado o quê? Vamos entender antes. Antes era pegado 100% das contribuições, descartava as 20% menores, ficava só com as 80 melhores contribuições. Aí, em cima disso, aplicava-se o fator previdenciário. Ou, no caso da aposentadoria especial, não aplicava nada. Era simplesmente as 80 melhores contribuições. Puxa vida, era o céu na terra e nós não sabíamos. Legal? Agora não, agora pegou as 100% das contribuições contadas desde julho de 94 até a data de entrada do requerimento, tá? Até a data, a data do pedido que você vai fazer lá no INSS. Em cima dessa base, aplica-se um redutor de 60% e acresce mais 2% para cada ano a mais que você trabalhou de contribuição, 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem, tá? Então, 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Então, como é que funciona isso na prática? Vamos aqui para a gente entender na prática. Então, vou dar um exemplo, um primeiro exemplo para você entender, para você captar. O primeiro exemplo é o seguinte, né? O primeiro exemplo. O primeiro exemplo aqui que eu vou dar aqui de um vigilante, 26 anos de especial e 60 anos de idade, tá? 26 anos de especial, 60 anos de idade. A média dele, desde julho de 94, deu R$ 1.800, que essa média é uma média com base aqui naquilo que a gente tem exemplo aqui no escritório. E aí, aplica-se o percentual do quê? De 60% mais 2% por ano que trabalhou a mais que 20. No caso, ele tem 6, então 2 vezes 6, 12. Então, juntando 60% mais 2% por ano, daria 72. Compreenderam? 6 vezes 2, 12, 72. 12 mais 60, 72. Aí em cima, o que você faz? Você aplica o 72 em cima do 1.800, que foi a média. Vai dar 1.296. 1.296. 1.296 é o que o guerreiro vai sair ganhando. Então você tem uma perda de 504. E considerando 13º no ano, vai dar 6.552 que vai perder por ano. Tá? Por ano. Tá certo? É muito triste. É muito triste, não é mesmo? É muito triste mesmo, tá certo? Muito bem, vamos dar sequência aqui, você já está sabendo tudo agora. Agora eu vou revelar por que eu chamo que a nova Previdência Social, ela é cruel, ela é desumana, ela é, o que ela é mais, cara? Ela é terrorista, ela é feita para moer, sabe aquela máquina de moer carne lá, que você bota e sai a carne moída? A Previdência Social é uma máquina de moer sonhos. Porque qual é o sonho que você tem? É de se aposentar. E você tem aquela ideia de se aposentar, de ficar tranquilo, de ter tempo para fazer as coisas que você gosta, de você não passar necessidade lá na frente. E o que acontece? Pelo aquilo que eu vou te falar aqui, eu vou te dar um alerta muito poderoso. É muito importante agora você prestar atenção no que eu vou falar. Você tem que prestar muita atenção aqui, porque isso interessa a você, interessa a sua família, interessa a seus amigos, interessa a seus colegas de trabalho. Pouca gente sabe. E muito pouco dos que sabem têm consciência e estão fazendo alguma coisa. Então, é muito importante você receber essa informação e tomar uma providência. Por quê? Porque previdente é aquele que toma diligências, é aquele que toma iniciativa, aquele que promove ações para evitar transtornos lá na frente, evitar transtornos no futuro, tá ok? Como é que é a forma de cálculo? A forma de cálculo da aposentadoria por idade, da aposentadoria especial, da aposentadoria por tempo de contribuição. E aí nós vamos ter
a do sistema de pontos, que eu acabei de falar para vocês, que hoje está 97 para o homem, 87 para a mulher. Sistema de pontos, só para lembrar, você soma a sua idade com o tempo de contribuição. E tem a questão da idade mínima, né? A idade mínima que é a questão de 56 para as mulheres, 61 para os homens, e tem que ter a contribuição de 35 e 30 respectivamente. Legal? Como é que é a forma de cálculo? Como é que é definido o valor que você vai receber? E aí que vem a questão. Bem, antes como é que era feito? Antes era pegado assim, 100% das contribuições, 100% das contribuições, era pegado 100% das contribuições e o que era feito? 100% das contribuições era pegado todas as contribuições desde julho de 94 até a data do pedido e depois do pedido era descartado as 20% menores, era pego só as 80 melhores contribuições. Isso fazia com que a tua média subisse. Então era uma coisa boa. Porque se você tem 10 contribuições e dessas 10 contribuições, duas são, vamos dizer assim, que você tem 10 contribuições de 2 salários mínimos, tá? Então você tem 10 contribuições de, vamos dizer assim, 10 contribuições, e de 10 contribuições, 8 é de 2 salários mínimos, e 2 contribuições é de 1 salário mínimo. Então se você fazer a média, contando tudo, vai ser mais baixo do que se você descartar os 2 menores e ficar só com os 8 melhores. Os 8 melhores é o quê? É os de 2. Então vai ser uma média melhor, entendeu? Daí, em cima dessa média hoje, aí como é que eles fazem hoje? Hoje eles vão pegar 100% das contribuições e não vão descartar nada, vão pegar 100%. Na hora que ele pega 100%, o que acontece? Eles vão aplicar um percentual de 60%. Vão aplicar um percentual de 60% em cima, tá? Em cima dessa base. E aí vai acrescer mais 2% para cada ano que exceder, ano que você trabalhou há mais de 15 anos se for mulher e 20 anos se for homem, tá? Então é muito importante, vou repetir para você que está me ouvindo, para você captar aí a informação e você entender. 100% das contribuições desde julho de 94 até a data do pedido, uma conta simples, né? Você vai somar tudo isso e vai dividir pelo número de contribuições e vai dar uma média aritmética simples. Somar e dividir. Em cima dessa média, aplica 60%. Acresce mais 2% para cada ano a mais que você trabalhou de 15, se for mulher, e cada ano a mais que você trabalhou de 20, se for homem. Legal? Muito bem, então vamos agora a um exemplo prático para você entender o quanto é cruel essa parada aqui. Então vamos pegar aí um vigilante com 60 anos, né? 60 anos, 26 anos de especial e 60 anos de idade, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui para você captar essa mensagem aqui, tá? 26 anos de especial e 60 anos de idade. Então a média, esse vigilante aqui, vamos pegar assim que ele tem uma média de 100%. 100% vai dar R$ 1.800. Então a média dele, desde julho de 94, fecha R$ 1.800. Em cima disso a gente aplica um percentual de 60%. E vai colocar mais 12%, porque o quê? Porque ele tem 26 anos, ele tem 6 anos a mais de 20, que vai dar 12, então vai dar 72%. 72% significa o quê? 1.800 vezes 72% vai dar R$ 1.296. R$ 1.296, ele ganhava R$ 1.800 e vai passar a ganhar R$ 1.296. Ou seja, é uma perda de 504 mil. 504 mil e no ano vai dar 6.552 ao ano, tá? 6.550 ao ano. Se eu pegar o 504, multiplicar por 13, vai dar 6.552 no ano, tá? Esse é o exemplo número 1. Viu como é cruel? Viu como há uma perda? Como é que o cara está vivendo a vida dele em torno de 1.800 e passa a ter que reconsiderar para viver em torno de 1.296. Isso é cruel, né? E o exemplo 2, vamos pegar aqui o vigilante de transporte de valores. O pessoal sempre diz, fala do transporte de valores, faz os exemplos com o transporte de valores, porque o transporte de valores ele ganha mais, né? Então o vigilante com 26 anos especial, o que acontece? Esse vigilante aqui, esse exemplo, ele tem 26 anos de especial, com 56 anos de idade e mais 4 anos de comum, tá? Então 26 anos de especial e mais 4 anos de comum.
o que acontece? Ele vai ter 30 anos de contribuição. Se eu contar tudo assim, ele tem 30 anos de contribuição. Então, ele vai ter 10 anos a mais do que os 20. Tá? Então, como é que fica a média dele? A média dele, vamos imaginar que fica assim, R$ 4.800. A média, contando todas as contribuições desde julho de 94 até agora. Aí vai ter o quê? Acima disso tem aquele percentual que a gente aplica, que é o 60%, e mais 20%. Por que 20%? Porque ele tem 10 anos a mais do que 20. E aí vai dar um percentual de 80% em cima do R$ 4.800, que vai fechar em 3.840. Ou seja, de 4.800 que ele está vivendo, vai passar para 3.840. Isso tem uma perda de R$ 960. Isso no ano dá 12.480. Se você pegar 960 e multiplicar por 13, por que é 13? Porque eu estou considerando aqui o abono natalino. Estou considerando aqui o salário mínimo. Tá ok? Então isso é muito, muito cruel. E como é que você... E você pode ter uma ideia... E isso aqui é o que eu quero alertar. Eu quero alertar, você alertar aqui. Para você ganhar mais, como posso ter um valor maior de aposentadoria? Você pode ganhar mais que isso? Pode, desde que você trabalhe. Por exemplo, no caso da mulher, se ela tiver mais tempo de contribuição, 35 anos, vai chegar em 100%, 100% do benefício chega em 100% da média de contado desde julho de 94. Mas tem que trabalhar e contribuir 35 anos, tá? A mulher. E pode passar de 100%? Pode chegar em 110, desde que trabalhe 40 anos. Então você vai, a partir de 15 para a mulher, a cada ano que passa, vai acrescendo 2%. Então vai, com 16 anos 62, com 17 64, com 18 66, com 19 68 e assim vai até chegar em 40 com 110%. E 35 anos é corresponder a 100%. E o homem, como é que funciona? Igual, só que o homem parte de 15 anos. Acima de 20 anos, né? No caso, a mulher é 15 e no caso do homem é 20. 15 anos acima já começa a dar para a mulher. E 20 anos de contribuição para o homem é onde vai acrescendo 2% e vai indo 2%, 2%, 2%, 2% até chegar lá em 40 anos de contribuição, 100%. E se quiser avançar mais para 110, aí tem que chegar lá em 45, tá? Tem uma outra coisa que ninguém fala para você, é o seguinte. Olha bem, você vai se aposentar por uma certa... Vamos pegar aqui esse nosso exemplo que a gente está falando aqui desse vigilante. Vamos imaginar que você se aposente aqui. Eu vou pegar esse vigilante de transporte de valores. Ele vai se aposentar com 3.840. Se a gente dividir isso aqui por 1.045, que é o valor do salário mínimo, ele vai se aposentar por 3,68 salário mínimo. A partir daí, de quando ele se aposenta, ele começa a perder. Por quê? Ele começa a perder porque o valor do reajuste do salário mínimo não é o mesmo valor de reajuste da aposentadoria de quem ganha mais que salário mínimo. Então, o que acontece? Todo ano ele vai perdendo um pouco. Então, dá diferença de 2%, de 3%, 2%, 3%, 2%, 3%. O que acontece? Então, no primeiro ano ele perdeu 2%, menos 2%. Então, ele já foi para 3,61 salários mínimos. Né? Então, um pouco ele perdeu mais 3%, então menos 3%, ele já vai para 3,51. Um pouco ele perdeu mais 4%, já vai para 3,37. Você veja que vai baixando. De maneira que em 10 anos, ele saiu com 3.840. Em 10 anos, ele vai perder menos 30%. Então vai para 2.688. 2.688. Você viu como é grave isso? E o destino é chegar em salário mínimo. O destino é chegar em salário mínimo, tá? O destino é chegar em salário mínimo. Quanto mais a pessoa viver, mais chance ela tem de sobreviver lá na frente. Por quê? Porque todos os valores dos benefícios serão reduzidos. Eu não estou falando aqui da pensão por morte, eu não estou falando aqui da aposentadoria por incapacidade. São todos benefícios que têm uma forma de cálculo muito semelhante a essa, que vai reduzir o valor que o cara vai receber, o valor que o guerreiro vai receber. Então você que está me ouvindo agora, você saiba que você está dentro de um processo, dentro de um sistema no qual
a forma de cálculo dos benefícios foram feitas para que já sejam reduzidos na saída, como eu já mostrei no exemplo, e que ao longo do tempo ainda vão perdendo a capacidade de compra, de maneira que os benefícios, a aposentadoria, são programados para chegar em um salário mínimo, tá? Então, o que você deve fazer? O que você deve fazer? O que você vai fazer? Preste atenção. O que você vai fazer? Você vai verificar as condições que você tem até 12/11/2019. Você tem que verificar todas as condições. Todas. Possibilidades de contribuição individual, possibilidades de trabalho autônomo, possibilidade de trabalho rural, possibilidade de você ter trabalhado sem carteira assinada. Você tem que ver possibilidade de insalubridade que possa ser convertido, que você não foi atrás. Né? Então você tem que conversar com as pessoas, tá? E se programar. Se você não conseguiu fechar nada até 12/11/2019, você tem que se programar para entrar numa regra de transição, tá? Você tem que se programar para entrar numa regra de transição. Qual é a regra de transição daquelas que eu falei, que é mais benéfica para você? Você consegue fechar a de 50%? Então você tem que entrar, você tem que fazer de tudo para chegar lá, porque é a menor, é aquela que tem menos incidência de perda, tá? E terceiro ponto, você é obrigado a se organizar na sua família, obrigado a se organizar na sua, vamos dizer assim, na sua situação econômica, na sua questão financeira. E olha que a gente não é treinado para isso, a gente não é educado para economizar, mas você vai ter que começar a economizar. E eu sugiro assim começar com 10% do que você ganha. Você ganha R$ 1.800, então você vai economizar R$ 180 por mês. Vai economizar, comece lá economizando, botando na poupança mesmo. A poupança não está rendendo nada, não tem problema, é um exercício para você acumular. Então você vai adquirir um hábito novo, você vai ter que adquirir um hábito novo. Então você vai lá e coloca a economia de 10%. Aí o que você vai fazer? Você vai cortar gastos. Se você vai economizar de um lado, você vai cortar gastos. Por que você tem que fazer isso? Para você entrar nesse processo de lá na frente não ter que viver de salário mínimo. Não ter que ter, de você não ter a sua manutenção simplesmente da receita que vai vir do INSS. E aí, para isso, eu recomendo que você, de repente, essa economia que você faz 10%, você investe na previdência privada. Você faz um plano de previdência privada. Faça um teste. Entra na internet, acesse ali Previdência Privada, simulação de Previdência Privada. E aí você faz uma simulação de 10% ali, como é que você consegue resolver essa parada. E aí você pode simular. Se você vai perder, você faz o cálculo e diz assim, cara, eu vou perder R$ 300. Então você tem que fazer alguma ação que eu digo, alguma atitude, alguma providência para você recuperar esse valor. Como é que se faz isso? Na Previdência Privada. De maneira que quando você entre lá naquela idade que realmente você não vai poder trabalhar ou você não deseja trabalhar por opção, que você vai fazer outra coisa que tu gosta, uma outra coisa, você tem que pensar nisso, você tem que botar isso no teu planejamento. Aí o que acontece? Você tem que aí fazer um estudo e ver o quanto que você pode contribuir lá, e isso já tem a ver com a economia. Você pode economizar aplicando uma previdência privada, que vai garantir para você uma correção, uma aplicação e que vai te dar garantias. E o detalhe é o seguinte, você pode lá na frente sacar isso aí, tá? Você pode sacar. Tem lá as regras, você vai, procure entender, procure compreender como é que funciona. E por fim, se você tem processo judicial, se você está com processo na justiça, ou se você tem processo lá que está esperando despacho lá no INSS, você tem que planejar, você tem que verificar os seus valores atrasados, porque vai acumulando, né? Vamos imaginar aí eu vou fazer uma coisa baixa aqui para você entender, mas se você vai ganhar mais, se você tem uma projeção de valor maior, tranquilo. R$ 1.500 vezes 13, que é um ano, você vai acumular lá R$ 19.500. R$ 19.500 vezes 6 de rendimento daria R$ 117 por mês de rendimento. Tá? Então você tem que planejar os seus atrasados para não você comer ele, mas para ser a sua verba de guerra, para ser a sua verba, o seu acumulado que vai servir de sustentáculo para você, que vai ser para você não padecer, para você poder enfrentar os infortúnios, para você poder viver aqueles momentos que acontecem com todo mundo.
naqueles momentos, aquelas verbas de emergência, que ninguém está livre de sofrer qualquer transtorno, que seja questão econômica, algum acidente, alguma coisa que você não está planejando, que vai fugir da mão, que vai fugir do seu controle, que você precisa, né? Então você não pode ficar sem. Então você pode planejar os atrasados para você fazer isso no primeiro momento e isso ir gerando uma renda passiva que vá compensar a perda que você vai ter lá na sua aposentadoria. Você tem que fazer isso. Isso se chama planejamento financeiro. Isso significa inteligência você fazer isso, tá? Significa você ter a sua realidade na mão. Você ser previdente. A previdência é você mesmo arrumar ela. Previdência é o estado da condição do cara que é previdente. Né? Nós temos a nossa previdência social que a gente contribui e ela é a nossa única fonte, da maioria, quase 100% das pessoas, a fonte lá da frente que vai gerar a receita para você sobreviver, para você se manter, é a previdência privada. Mas você pode criar alternativa. Aliás, é a previdência social, mas você pode criar uma alternativa com a previdência privada. E se você recebe valores atrasados do INSS num montante maior, você pode muito bem organizar ela para que você utilize isso para poder investir em você, para você ter uma remuneração melhor, fazer uma transição de carreira, né? Para você investir e dar um pouco ter uma qualificação melhor, que vai te dar um resultado de remuneração melhor por mês, ou você vai dar um pouco fazer um investimento vamos pegar um exemplo que aconteceu com o vigilante, ele recebeu 180 mil reais de valores atrasados, pagou advogado, tudo, sobrou 180. O que ele fez? Ele comprou uma sala, ele comprou uma salinha de 120 mil reais que dava para ele 1.800 e poucos reais, né, quase 900 reais ali, limpo, né, era um pouquinho mais, mas daí limpo, sobrava para ele ali 800 reais, pagava imobiliária e tal, essa parada toda, e sobrava 800 reais para ele por mês para ele complementar a renda dele. Então, veja bem, ele tinha 120 mil reais que ele comprou essa sala de aluguel, 120, né? Então, o que acontece? Ele estava ganhando ali 0,8 alguma coisa por cento. Vamos ver aqui, 0,8%. Exatamente, ele estava ganhando ali 0,7%, mas quem é que ganha hoje 0,7% de rendimento? Na poupança está dando menos que isso. A poupança está dando 2,5%. Né? O que não tem nada que renda. Então ele pegou e criou uma renda passiva, ou seja, aquele 800 reais vai compensar o valor da aposentadoria dele, tá certo? Então você tem que pensar isso, tá? Você tem que pensar isso aqui como alternativa e sou bem sincero, se você não pensar essa situação, vai dar problema, tá legal? Se você tem alguma dúvida disso tudo que eu estou falando, você pode acessar aí o atendimento online especializado, acessa lá o Pedrosa Previdência, acessa lá o atendimento online especializado e pode enviar a sua dúvida, nós vamos fazer os cálculos e se for o caso a gente vai encaminhar o pedido no INSS e vamos ajudar você a fazer o seu planejamento, a buscar a documentação, a gente vai te orientar nesse sentido, tá legal? Você vai aí ser atendido pela minha equipe e é a gente que faz aí o acompanhamento. Então tem a Suiane, tem a Isadora, tem a Patrícia, a Emily, o Romani, que são da minha equipe aí, mais o Alessandro, né? Mais o Giovanni, que fazem parte aqui da nossa equipe aqui, e a gente que fiscaliza, a gente está junto conversando, prestando aí esse serviço aí para os vigilantes aí do Brasil inteiro, de qualquer lugar do Brasil, né? Qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque a gente tem clientes, inclusive, do Japão, a gente tem cliente da Alemanha, a gente tem cliente de Portugal, onde tem brasileiro aí, né? E a gente entra na parada. Então a gente faz cálculo tempo de serviço, análise e planejamento da aposentadoria, orientamos quanto aos documentos, fazemos pedido no INSS e, se for o caso, promove os recursos necessários. Legal? Muito bem. E olha bem que a gente chegou no final aí do programa. E eu quero, então, passou rápido o programa. Espero que o programa hoje foi denso pra caramba. E a gente vai se encontrar durante a semana. Porque a gente vai mandar para vocês aí a hora da cidadania, né? A hora da cidadania, o minuto da cidadania aí, onde eu vou falar contigo passando dicas. Tá legal? Então eu desejo para você um bom final de semana. Aproveite o final de semana com os seus familiares. Tá legal? Quero que você aproveite muito bem ali e volte na segunda-feira tinindo as esporas, como diz por aqui, tá?
Beleza? Um abraço para você, foi uma satisfação. Continue ligado na Rádio AMS, a Rádio da Família, a Rádio da Notícia. E esse programa aqui foi um oferecimento, esse programa aqui, você que está me ouvindo, você pode patrocinar os programas, alguns programas aqui da Rádio AMS, tá? Você pode se envolver aqui, fazer o seu patrocínio. Esse aqui é um programa que é vinculado aqui à Fera Formação e Segurança Privada, tá? Especialista na formação de profissionais da área da segurança privada. Ok? Muito bem, feito isso, deixo o meu abraço, minha gratidão a você. Fique com Deus, a gente se encontra no próximo sábado.